Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio, nós estamos aqui em nosso templo sede para ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações. Quero dar aqui a paz a todos os homens de valor da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Jacareí. E a todos vocês que estão nos assistindo nesse culto online, sejam abençoados, sejam impactados pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, apenas o versículo 24, onde nós estaremos ministrando a palavra do Senhor e meditando nesta passagem no nome de Jesus Cristo. Diz assim, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Glórias a Deus. Que Deus venha abençoar a vida de todos os nossos ouvintes, todos os internautas que nos assistem nesse momento. Quero ministrar a palavra do Senhor aos seus corações, baseado no tema: homem, não basta casar. É preciso ser o cabeça do lar. Dobre a sua atenção, porque Deus tem uma palavra em especial aos nossos corações na noite desse dia. Eu li em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e o versículo diz que deixará o homem pai e mãe. Esse deixará o homem pai e mãe é símbolo de que o homem está deixando um modelo de família. Deixará o homem pai e mãe, ele deixa um modelo de família para tornar-se uma família unindo com a sua esposa. E a Bíblia diz que os dois serão uma só carne. É bem claro que o texto, ele está dizendo que quando esta pessoa deixa o modelo de família, o modelo dos seus pais na sua casa, e agora ele vai tornar-se uma família juntamente com a sua esposa, ele também vai ser um modelo de família para outras pessoas e também para a sua família. E é interessante entender que o autor que escreveu esta passagem, ele foi bem sucinto ao dizer que deixará o homem. Quando o homem deixa, ele corta o cordão umbilical e ele passa agora a ter uma estrutura e passa agora a ter uma responsabilidade de constituir a sua família. E o que é ser cabeça do lar? O cabeça do lar é ter uma liderança com base em princípios. Escute isso. Um dos aspectos importantes que o marido precisa aprender é a liderança baseada em princípios. Isso é muito importante para que você possa ter um casamento abençoado, alicerçado no Senhor Jesus Cristo. Jamais esqueça disso, que uma família é resultado da qualidade de sua liderança. Se você é um bom esposo, se você é um bom pai, se você é um bom marido, a sua casa vai bem, a estrutura da sua casa vai bem, e não tem como ser diferente, não tem como fugir desse método. Mas a liderança de um homem, ou seja, do cabeça do lar, determina o quê? Qualidade de vida dentro da sua casa. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, principalmente os homens, os esposos, porque o nosso Deus, ele é o mais interessado em que o seu casamento, em que a estrutura da sua casa, do seu lar, dê certo. Deus é mais interessado em que você, esposo, marido, você seja coerente com a sua esposa, você seja coerente com seus filhos, e Deus vai abençoar muito mais a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Mas o que é ser o cabeça do lar? O cabeça do lar é o sacerdote. O líder de casa, o esposo, ele é o sacerdote da sua casa. Ele também é o modelo da sua família. Esse homem, ele é responsável, ele é o provedor da sua casa.
Ele é o protetor e também o professor dentro da sua casa. Olha que interessante. O homem, quando casa, ele adquire uma responsabilidade muito grande dentro da sua família, dentro da sua casa, que não vai somente ir para o trabalho, voltar para casa, mas também ele tem a responsabilidade de proteger a sua casa, de proteger a sua família, de proteger os seus filhos. E isso é muito importante. Mas o mais interessante de tudo isso é que este homem, e que este esposo, que este marido, ele precisa aprender e se espelhar em Jesus Cristo. E todo homem que se baseia na liderança em Jesus, ele precisa seguir 4 aspectos que eu vou falar para você nesta noite. O primeiro aspecto é a prioridade para a família. Escute isso. Em tudo que nós fazemos, nós primeiro precisamos buscar a Deus, buscar o reino de Deus. O evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele escreveu assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante, o reino e os princípios do reino devem nortear a vida do líder. Por quê? Tudo aquilo que ele faz ou planeja fazer, os princípios do reino possuem relevância absoluta. Quando você, esposo, quando você, marido, busca em primeiro lugar o reino de Deus, pode ter certeza que a sua casa vai ser alicerçada na presença do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que gostaria de mostrar para vocês nesta noite é a presença contínua no lar. Antes do presente que você possa dar para o seu filho, antes do presente que você possa dar para a sua esposa, você precisa estar presente dentro da sua casa. Isso é importante, porque a presença do esposo em casa, a presença do marido na sua casa, isso traz conforto, traz confiança para aqueles que o rodeiam. Assim como Jesus assegurou aos seus discípulos que estes poderiam sair por todo o mundo pregando o evangelho, e ele estaria presente com eles em todos os momentos. Da mesma forma, o líder, o esposo, ele também deve assegurar que os seus liderados na família, que eles estarão sendo assegurados e eles não vão ser abandonados, porque este esposo vai estar presente na vida deles. Pai ausente é família em perigo. Esposa ausente é esposa em perigo. Mas escute isso: os discípulos saíram para pregar o evangelho, sabendo que Deus estava com eles. E eles tendo partido, escute isso em Marcos 16, 20. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha que interessante. O pai líder, o esposo líder, deve espelhar continuamente nesse exemplo de Jesus Cristo. E que exemplo que Jesus nos dá. E que exemplo que Jesus deixou aos seus discípulos, quando ele disse: olha, vocês podem pregar o evangelho, vocês podem anunciar o evangelho, eu não vou deixar vocês sozinhos, estarei com vocês. Isso o esposo também tem que fazer dentro da sua casa. O homem, não basta só casar, ele precisa ser o cabeça, e o cabeça dentro da casa, ele é o sacerdote, ele é o provedor, ele é o protetor, ele está sempre para poder ajudar esta família. E esta família nunca vai passar perigo. Este é o segundo aspecto. Porém, existe o terceiro aspecto do líder que se espelha em Jesus. Qual é, pastor Marcos? É a percepção. Olha que interessante, que é a capacidade, a percepção, que é a capacidade de ver além das 4 paredes. O pai líder vê situações no lar que as demais pessoas não conseguem ver. Este esposo que tem percepção, que se tiver alguma coisa errada dentro da sua casa, juntamente com a sua esposa, ele é o primeiro a perceber que não tem nada bom indo bem. Então o que ele faz?
ele automaticamente vai buscar a direção do Senhor, vai dobrar os seus joelhos, vai buscar a direção do Pai, e o Pai vai responder, e ele vai ser abençoado, e a sua casa vai ser abençoada, no nome de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa, você que está nos assistindo agora, você que está com a sua família reunida aí na sua casa, você que está na sua sala assistindo através do Facebook, do YouTube, ou através da sua TV, Deus tem uma palavra especial para a sua casa, para a sua família, na noite desse dia. Vocês não estão sozinhos, Deus está dentro desta casa e operando o Senhor. Quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Mas todo líder, todo esposo que se espelha em Jesus Cristo, ele tem o quarto aspecto. Qual é o quarto aspecto, pastor? A autoridade e coerência no exercício da liderança no lar. Percebe-se uma coisa, a autoridade é não ser autoritário, que é diferente de ter autoridade, é conhecida ao homem para o serviço, e não para dominar e pisar nas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus formou o homem, Ele deu também uma esposa para esse homem. Porque o texto diz em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, para que seja idônea e esteja ao lado dele. Escute isso, Deus fez algo tremendo, espetacular, através da costela do homem, que é a sua esposa, que é a sua mulher. Essa mulher valorosa que está do seu lado, esta esposa que sempre te ajuda, que te auxilia, esta é a pessoa que Deus colocou para te ajudar, para te auxiliar. Como diz em Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 22, e diz: vós mulheres, seja submissa aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Olha que interessante, a submissão é algo muito importante. Talvez muitos podem confundir a palavra submissão como sendo escrava. Como eu disse aqui, que a autoridade e coerência no exercício da liderança do lar que o esposo tem que ter, ele não é para pisar nas pessoas. A esposa submissa, ela está sobre uma missão. Esta missão que a esposa tem é de auxiliar e ajudar o esposo em todas as coisas. Você sabia que a mulher, ela tem um poder de percepção muito grande? Toda mulher, ela consegue enxergar lá na frente que às vezes o homem não consegue enxergar. Isso Deus fez na mulher. Deus fez algo na mulher, nessa esposa que Deus te deu, que colocou ao seu lado. E Deus colocou isso nela que não tem no homem. Mas pastor, por que isso? Porque Deus sabia que o homem não podia ficar só. E se o homem não podia ficar só, o texto diz que Deus fez uma adjuntora, uma auxiliadora. E essa auxiliadora que a Bíblia diz em Gênesis, Paulo explica em Efésios capítulo 5, versículo 22, que ela é submissa. E se esta mulher auxiliadora, essa ajudadora, ela é submissa, ela está sobre uma missão. A missão que esta mulher tem ao lado do marido, ao lado do esposo, na presença do esposo com seus filhos, é algo que pode impactar esta família. Porque a mulher com o marido, ela tem o poder de transformar o seu lar em um lar de paz, em um lar de alegria. Por isso que não basta só casar, o homem precisa ser o cabeça. E se ele é o cabeça do lar, pode ficar tranquilo, a sua esposa, ela vai ser submissa. Ela vai ser auxiliadora, ela vai ter essa missão de poder estar do seu lado e de poder te ajudar. Mas olha só o que escreveu João capítulo 13, versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pastor, por que o senhor leu esse versículo? Porque Jesus é o exemplo de humildade, pois na última semana da sua vida ele serviu fielmente os seus discípulos, ajoelhando
lavando os pés do seu discípulo. Ou seja, quem tem a autoridade não é autoritário, ele faz isso. Esses dias, eu falei para minha esposa, senta aqui no sofá. Aí ela sentou no sofá, e ela pensou que eu ia sentar do lado dela, e ela achou interessante. O que eu fiz? Eu peguei uma bacia, e esquentei água, e coloquei nessa bacia, e falei para ela, senta aqui, coloca os seus pezinhos lindos, dentro dessa bacia. É claro que a água não estava gelada, é claro que a água não estava fria, mas a água estava morninha. Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei os pés dela dentro daquela água morna. E quando ela estava com os pés naquela água morna, depois de um dia cansativo, trabalhando em pé, os pés estavam até quase inchados. Mas quando ela colocou o pé dentro daquela bacia com água morninha, ela começou a sentir aliviada. O marido que tem autoridade, não é autoritário, não é autoritarismo, ele faz isso. Ele se ajoelha, coloca os pés da sua esposa dentro da bacia. Eu estou te dando uma dica, homens de valor, para que você possa fazer isso com a sua esposa também. Quem sabe você pode fazer isso hoje, e você vai ganhar um bônus no nome de Jesus. E eu peguei os pés da minha esposa, coloquei dentro da bacia. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a massagear os seus pés dentro daquela água morna. Aí ela falou assim, que delícia! Porém, o homem que tem a autoridade, e o homem que exerce a liderança dentro do lar, o cabeça dentro da sua casa, ele é inteligente. Este homem, líder na sua casa, ele é inteligente. Por quê? Olha o que eu fiz. Enquanto ela estava lá com os pés dentro da bacia, com água morna, descansando os seus pés, eu já tinha preparado uma taça com sorvetes. Enquanto ela pensou que seria só, um banho nos pés com água morna, uma massagem nos pés, daqui a pouco eu deixei ela lá com os pés dentro da bacia. Eu fui na cozinha, abri a geladeira, peguei aquela taça que estava com sorvete. E quando eu fui chegando na sala, os olhinhos dela começaram a brilhar. E ela sorrindo para o meu lado. E eu falei assim, meu amor, você ainda merece essa taça de sorvete. Olha aqui, homens de valor, não tem mulher que resiste isso. Não tem mulher que resiste isso. O que, pastor? Olha só, você está massageando os pés dela dentro de uma água morna, e ela tomando sorvete, e você ajoelhado, não por questão de humilhação, mas por questão que você é o cabeça, e que você tem autoridade dentro da sua casa. Você pode fazer o que você quiser, e ela vai aprovar. Isso é interessante. Mas olha que interessante que eu quero te dizer agora. Alguns maridos, eles queixam das suas esposas de algumas coisas que elas fazem, e que tira a autoridade, e que tira essa liderança do marido no lar. E de diversas vezes acompanhando em aconselhamentos pastoral, em aconselhamentos de casais, nós observamos alguns detalhes. Eu gostaria de passar para você poder entender que o marido como cabeça do lar foi Deus que colocou. A esposa é auxiliadora, a esposa é submissa, ela vai estar do lado para ajudar. Mas tem algumas esposas abençoadas que não conseguem entender que o marido, ele é a autoridade, ele é o líder dentro da sua casa. Deus é o líder espiritual, o marido é o líder que vai estar ajudando a sua família. Agora escute isso. O que pode tirar a liderança do homem, do marido dentro do seu lar? Primeiro, não respeitar o marido como líder da casa, como cabeça do lar. Mas veja bem,
Eu já até citei aqui o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios. Ele colocou uma regulamentação divina para o bem-estar da família, ou seja, o marido, ele é o cabeça do lar, isso não pode fugir. A Bíblia não foge desses parâmetros, ele é o cabeça do lar. Agora é interessante, Deus colocou o homem na família para ser uma figura de autoridade. E quando a mulher e os filhos não reconhecem o homem como cabeça do lar, eles quebram o princípio de autoridade. E uma vez que quebra o princípio de autoridade, é quebrado o princípio. Isso é sério. Por isso que Deus, Ele disse, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quando são uma só carne, não tem divisão, não tem separação, não tem disse-me-diz, não tem mimimi. Os dois trabalham juntos, os dois caminham juntos, os dois vão juntos para o céu. Esta é uma das maiores queixas que o marido faz. Minha esposa não reconhece minha liderança no lar. Sabe o que acontece? Isso fragiliza o casamento. Isso deixa o casamento fragilizado. Porém, o que ainda pode tirar a liderança do marido no lar? Segundo, não reconhecer o valor do marido. Escute isso em nome de Jesus. O elogio do pai, o elogio da mãe, o elogio dos irmãos, dos amigos, é importantíssimo. É muito importante esses elogios. Porém, nenhum outro elogio é mais importante e nenhum outro reconhecimento é mais importante do que o reconhecimento da esposa amada. Todo marido, ele quer ser reconhecido. Ele quer ser amado. Todo marido, ele quer ter o seu valor reconhecido. É claro que as mulheres também têm que ter o seu valor reconhecido. Mas alguns homens, alguns esposos, eles se queixam de que as mulheres não reconhecem ele como marido, como líder, como chefe da casa, como cabeça do lar. E daí, pastor, o que acontece? Está instaurado um conflito. Quando minha esposa reconhece o meu valor, o que acontece? Ela me motiva, ela me inspira, ela me abençoa. Eu vou repetir. Quando minha mulher, quando a sua esposa, que sai do seu lado agora na sua casa, aí no seu lar, aí na sua sala, quando a sua esposa reconhece o seu valor, ela te motiva, ela te inspira, ela te abençoa. E ela tem total confiança na sua pessoa. Você, esposa, reconhece o valor do seu marido? Pois o marido não reconhecido vive pela metade no seu casamento. Porém, isso vale para o esposo também valorizar sempre a esposa em todos os sentidos, em todos os aspectos. Homem, valoriza também a sua esposa. Tem gente que fala assim, pastor, a minha esposa não me reconhece como cabeça de casa, do lar, como líder, como autoridade dentro de casa, mas também você não respeita. Mas também você não valoriza as pequenas coisas que ela faz. Porque mulher, ela gosta dos pequenos detalhes, das pequenas coisas. Qual foi o último dia que você deixou? É claro que agora tem muitos que estão dentro das suas casas, mas vale refletir que quando voltar a trabalhar, quando você voltar ativa, não volta para casa de mão banando. Volta para casa com uma caixinha de bombom, nem que for um sonho de valsa. Leva para ela.
um botãozinho de rosa. Leva para ela. Você vai ver como que ela vai ficar tão feliz. Além dela estar reconhecendo a sua liderança dentro de casa, ela vai continuar respeitando a sua autoridade dentro da sua casa. Terceiro e último, coisa que pode tirar a liderança do marido no lar. Escute isso. Mulher irritadiça. Isso tira a paz. Isso tira a confiança, a liderança deste homem que está dentro de casa. Escute isso. Olha que Salomão escreveu em Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Essa mulher aqui que Salomão está dizendo, é a mulher irritadiça, é aquela mulher resmungona, é aquela mulher mal-humorada, é aquela mulher rixosa. Esta mulher é semelhante a uma goteira na casa em dia de chuva. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Pastor, e daí como é que eu faço para reverter essa situação em ponto positivo para mim que sou o cabeça do lar? Não é difícil. Você tem feito a tua parte? Você tem feito a sua parte? Você tem exercido a sua liderança dentro de casa? Você tem exercido a autoridade dentro de casa? Não ser autoritário, aqui quem manda sou eu, e pronto, acabou. Não é isso que eu estou falando para você, não. Eu estou dizendo que você precisa, além de respeitar, além de você ser um pai, um esposo presente, você precisa também respeitar as pessoas que estão à sua volta. Qual foi a última vez que você falou com sensatez com seus filhos e ele te respondeu com sensatez? Pai, estou aqui, o que eu quero, o que o senhor quer que eu faça? E quantas vezes você falou com a sua esposa? E a esposa disse, pois não, meu amor, meu bem, meu pão, meu mel, meu morango. Qual foi a última vez? Ah, tem tempo, né? Então vai aí para você refletir hoje, no nome de Jesus. Homem, não basta só casar, tem que exercer como cabeça dentro de casa. Mas eu digo que o casamento, ele é igual, o casamento, ele é igual uma viagem. Como assim, pastor? Gente, é duro viajar do lado de uma pessoa que vive irritada, é insuportável. Dá vontade de abrir a porta e falar, vaza, sai, desce. Ninguém aguenta andar do lado de uma pessoa e dirigindo e blá, 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 aquela barulhada, irritada, rixosa, barulhenta, briguenta, mal-humorada. Ninguém aguenta. Ei, esposa, escute isso. Ninguém aguenta. Nenhuma esposa aguenta isso. Mas deixa eu te dar uma dica. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem uma esposa serena, tranquila, uma esposa calma, emocionalmente equilibrada. Feliz é este homem, feliz é esse esposo que tem alguém do seu lado. E eu digo mais para poder encerrar, que o casamento é igual andar de bicicleta. Como assim, pastor? Irmãos, é dificilmente ter alguém que não sabe andar de bicicleta. Difícil. No passado, tudo bem, mas hoje, a maioria sabe andar de bicicleta. E toda bicicleta, ela tem 2 pedal. Eu disse que toda bicicleta tem 2 pedal. Escute isso. Existe o pedal esquerdo e existe o pedal direito. Agora olha para mim aqui. Essa bicicleta que tem um pedal direito, que tem um pedal esquerdo, nós podemos mostrar para você que o pedal do lado direito é o esposo. E o pedal do lado esquerdo é a esposa. Pastor, onde o senhor quer chegar?
Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. O 22, Paulo fala assim aos irmãos de Éfeso, principalmente às esposas. Ele fala assim: vós mulheres, seja submissa aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. 23, maridos, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Pegou a dica? Do lado direito é o esposo, do lado esquerdo é a esposa. Se do lado direito é o esposo tem um amor. Ele tem que amar a esposa incondicionalmente. Se o lado esquerdo do pedal na bicicleta é a esposa ela é submissa. Agora pensa comigo: amor e submissão. Direito, amor. Esquerdo, submissão. Irmãos, essa bicicleta vai longe, esse casamento vai longe, porque o marido ele ama a esposa e a mulher é submissa. Não tem nada que pode parar esse relacionamento, esta família, esse matrimônio. Não, nada pode parar eles, porque tem amor e tem submissão. Amor e submissão, vocês vão longe e nada pode parar. Até o arrebatamento da igreja, vocês vão seguir avante no nome de Jesus Cristo. Pega essa palavra, homens, em nome de Jesus. Pega essa palavra, esposa, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Que Deus venha abençoar homens de valor, onde você estiver agora. Muitos chegaram cansados, outros chegaram de viagens, como os irmãos nos falaram. Mas Deus abençoa a sua vida, você que está nos assistindo agora. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa os seus filhos, Deus abençoa os seus netos, Deus abençoa a sua casa em nome de Jesus. Que a sua casa seja um pedacinho do céu, que haja prosperidade, que haja paz dentro da sua casa, que haja tranquilidade, regozijo, que haja dentro de todos vocês um momento de união, de compaixão, de perdão. Deus está falando com você agora em nome de Jesus. Quem sabe você precisa liberar perdão para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Agora é a hora. Agora é a hora de você chegar e falar assim: minha mulher, minha esposa, meus filhos, me perdoe. Eu errei. Ei, errar é humano. Esse ditado é antigo. Mas permanecer no erro é burrice. Então pega a oportunidade agora que você tem, converse com ela, converse com ele. E eu convido você a abraçar a sua esposa agora, a abraçar os seus filhos agora, porque nós vamos orar para Deus abençoar a sua casa, nós vamos orar para Deus abençoar a sua família. Mas lembre-se de uma coisa: quando você convida Jesus para estar dentro da sua casa, não tem impossibilidades, não tem barreira, não tem nada que pode impedir, não tem inimigo, não tem tempestade, não tem vento, não tem chuva. Quando Deus está no centro do relacionamento, a paz, a alegria, a amor, a regozijo. Quem sabe você que está me vendo, me assistindo agora, você precisa reconciliar com o Senhor. É para você esta palavra. Deus tem uma obra na sua vida, homens de valor. Deus tem uma obra na sua vida, mulher preciosa. Deus tem uma obra na sua vida, filhos abençoados. Quem sabe você distanciou dos caminhos do Senhor. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor. Quem sabe você nunca experimentou o gozo de ter Cristo na sua vida. Agora é uma oportunidade que você tem de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Aí mesmo na sua casa, aí mesmo onde você está nos assistindo, Deus vai de encontro à sua vida e Deus pode transformar o seu coração e você possa ser uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador da sua vida, eu vou orar para você, eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é para você que está aceitando Jesus. Se você estiver me assistindo agora, e se você estiver aceitando Jesus, compartilha, digita aí uma mensagem que você está aceitando Jesus. Que os nossos irmãos, da equipe técnica depois vai entrar em contato com você, para poder te acompanhar, para poder te auxiliar e você ser mais uma bênção nas mãos do Senhor. Dobre
Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você que está aceitando Jesus, por você que está retornando para a casa do Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por esta pessoa agora, Pai, por este homem, por esta mulher, por este moço, por esta moça, por esta criança, que está aceitando o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Quantas vidas, ó Pai, que estão agora se decidindo entregar a Ti. Quantas pessoas, meu Deus, está deixando o mundo de ilusão, está se aproximando ao Senhor, aos pés da cruz, precisando de um milagre, precisando de uma restauração, precisando de uma cura, de uma libertação. Entra com a cura agora, entra com a libertação na vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste moço, desta moça. Salva eles, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e faça dele, faça dela vitorioso, vencedor, vencedora, em nome de Jesus Cristo. Receba o perdão do Senhor Jesus na sua vida, receba a paz na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Você que nos assistiu, que está acompanhando o culto até agora, você ainda pode compartilhar com outras pessoas, porque as outras pessoas poderão assistir novamente essa transmissão, este culto, e eles serão abençoados, as suas casas serão abençoadas em nome de Jesus. Eu quero orar por você, esposo, eu quero orar por você, esposa, filhos, né, que Deus possa abençoar vocês, tios, tias, avós, e Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus, Pai. Eu quero abençoar a vida deste homem, a vida desta mulher, desse esposo, dessa esposa, deste filho, Pai, deste avô, dessa avó, dessa tia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, família é um bem mais precioso. Família é o nosso maior patrimônio. Família é algo importantíssimo, meu Pai. O Satanás, o inimigo, quer impedir o avanço da família. O inimigo quer, meu Deus, destruir a família. Mas o teu sangue tem poder. Já está derrotado, já caiu por terra toda a artimanha do maligno, já caiu por terra toda a armadilha, toda a muralha, todas as correntes que prendia esta casa, esta família, caiu por terra em nome de Jesus. Venha dar felicidade para este lar, abençoa este homem, meu Pai, para que ele possa ser o cabeça da sua casa, essa mulher para que possa ser submissa e possa ser auxiliadora, esses filhos que possam ser obedientes aos seus pais, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço agora, Pai, ajuda esta casa, ajuda esta família, no nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam prósperos, sejam abençoados para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, homens de valor, homens imparáveis, mulheres preciosas, famílias abençoadas, que Deus continua os abençoando no nome de Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Vocês estão protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.